Nas profundezas da África Equatorial, o explorador Marcel Prêtre, caçador e homem do mundo, topou com uma tribo de pigmeus de uma pequenez surpreendente. Mais surpreso, pois, ficou ao ser informado de que o menor povo ainda existia além de florestas e distâncias. Então, mais fundo ele foi. No Congo Central, descobriu realmente os menores pigmeus do mundo e como uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, entre os menores pigmeus do mundo estava o menor dos menores pigmeus do mundo, obedecendo talvez à necessidade que às vezes a natureza tem de exceder a si própria. Entre mosquitos e árvores mornas de umidade, entre as folhas ricas do verde mais preguiçoso, Marcel Prêtre defrontou-se com uma mulher de 45 centímetros, madura, negra e calada. Escura como um macaco. Informaria ele à imprensa e que vivia no topo de uma árvore com seu pequeno concubino, nos tépidos humores silvestres que arredondam cedo as frutas que lhe dão uma quase intolerável doçura ao paladar. Ela estava grávida. Ali em pé estava, portanto, a menor mulher do mundo. Por um instante, no zumbido do calor, foi como se o francês tivesse inesperadamente chegado à conclusão última. Na certa, apenas por não ser louco, é que sua alma não desvairou nem perdeu os limites. Sentindo necessidade imediata de ordem e de dar nome ao que existe, apelidou-a de Pequena Flor. E para conseguir classificá-la entre as realidades reconhecíveis, logo passou a colher dados a seu respeito. Sua raça de gente está aos poucos sendo exterminada. Poucos exemplares humanos restam dessa espécie que não fosse o sonso perigo da África, seria povo alastrado. Fora doença, infetado hálito de águas, comidas deficientes e feras rondantes, o grande risco para os escassos licoalas está nos selvagens bantus, ameaça que rodeia em ar silencioso como em madrugada de batalha. Os bantus os caçam em redes, como fazem com os macacos, e os comem. Assim, caçam-nos em redes e os comem. A racinha de gente sempre a recuar e recuar, terminou aquarteirando-se no coração da África,
onde explorador afortunado a descobriria. Por defesa estratégica, moram nas árvores mais altas, de onde as mulheres descem para cozinhar milho, moer mandioca e colher verduras, os homens para caçar. Quando um filho nasce, a liberdade lhe é dada quase que imediatamente. É verdade que muitas vezes a criança não usufruirá por muito tempo dessa liberdade entre feras. Mas é verdade que, pelo menos, não se lamentará que para tão curta vida, logo tenha sido o trabalho. Pois mesmo a linguagem que a criança aprende é breve e simples, apenas essencial. Os licoalas usam poucos nomes, chamam as coisas por gestos e sons animais, como avanço espiritual, tem um tambor. Enquanto dançam ao som do tambor, um machado pequeno fica de guarda contra os bantos que virão, não se sabe de onde. Foi, pois, assim que o explorador descobriu, todo em pé e a seus pés, a coisa humana menor que existe. Seu coração bateu, porque esmeralda nenhuma é tão rara, nem os ensinamentos dos sábios da Índia são tão raros. Nenhum homem mais rico do mundo já pôs olhos sobre tanta estranha graça. Ali estava uma mulher que a gulodice do mais fino sonho jamais pudera sonhar. Foi então que o explorador disse timidamente e com uma delicadeza de sentimentos de que sua esposa jamais o julgaria capaz. Você é pequena flor. Nesse instante, pequena flor coçou-se onde uma pessoa não se coça. O explorador, como se estivesse recebendo o mais alto prêmio de castidade, a que um homem, sempre tão idealista, ousa aspirar. O explorador, tão vivido, desviou os olhos. A fotografia de Pequena Flor foi publicada no suplemento colorido dos jornais de domingo, onde coube em tamanho natural, enrolada num pano com a barriga em estado adiantado, o nariz chato, a cara preta, os olhos fundos, os pés espalmados. Parecia um cachorro. Nesse domingo, num apartamento, uma mulher, ao olhar o jornal, aberto o retrato de Pequena Flor, não quis olhar uma segunda vez, porque me dá aflição. Em outro apartamento, uma senhora teve tal perversa ternura pela pequenez da mulher africana que, sendo tão melhor prevenir que remediar, jamais se deveria deixar a Pequena Flor sozinha com a ternura da senhora. Quem sabe aqui, escuridão do amor, pode chegar o carinho. A senhora passou um dia perturbada e dir-se-ia tomada pela saudade. Aliás, era primavera, uma bondade perigosa estava no ar.
Em outra casa, uma menina de 5 anos de idade, vendo o retrato e ouvindo os comentários, ficou espantada. Naquela casa de adultos, essa menina fora até agora o menor dos seres humanos. E se isso era fonte das melhores carícias, era também fonte desse primeiro medo de amor tirano. A existência de Pequena Flor levou a menina a sentir, com uma vaguidão que só anos e anos depois, por motivos bem diferentes, havia de se concretizar em pensamento. Levou-a a sentir, numa primeira sabedoria, que a desgraça não tem limites. Em outra casa, na sagração da primavera, a moça noiva teve um êxtase de piedade. Ah, mamãe, olha o retratinho dela, coitadinha. Olhe só como ela é tristinha. Mas, disse a mãe, dura e derrotada e orgulhosa, mas é tristeza de bicho, não é tristeza humana. Oh, mamãe, disse a moça desanimada. Foi em outra casa que um menino esperto teve uma ideia esperta. Mamãe, se eu botasse essa mulherzinha africana na cama de Paulinho enquanto ele está dormindo, quando ele acordasse, que susto, hein? Que berro, vendo ela sentada na cama. E a gente então brincava tanto com ela. A gente fazia ela o brinquedo da gente, hein? A mãe dele estava nesse instante enrolando os cabelos em frente ao espelho do banheiro e lembrou-se do que uma cozinheira lhe contara do tempo de orfanato. Não tendo boneca com que brincar e a maternidade já pulsando terrível no coração das órfãs, as meninas sabidas se haviam escondido da freira a morte de uma das garotas. Guardaram o cadáver num armário até a freira sair e brincaram com a menina morta. Deram-lhe banhos e comidinhas, puseram-na de castigo somente para depois poder beijá-la, consolando-a. Disse a mãe, se lembrou de um banheiro e abaixou mãos pensas, cheias de grampos, e considerou a cruel necessidade de amar. Considerou a malignidade do nosso desejo de ser feliz. Considerou a ferocidade com que queremos brincar. E o número de vezes em que mataremos por amor. Então olhou para o filho esperto, como se olhasse para um perigoso estranho. E teve horror da própria alma, que mais que seu corpo havia engendrado aquele ser apto à vida e à felicidade. Assim olhou ela, com muita atenção e com um orgulho inconfortável, aquele menino que já estava sem os 2 dentes da frente, a evolução se fazendo, dente caindo para nascer o que melhor morde. Eu vou comprar um terno novo para ele. Resolveu olhando absorta. Obstinadamente enfeitava o filho desdentado com as roupas finas, obstinadamente queria o bem limpo, como se a limpeza desse ênfase a uma superficialidade tranquilizadora. Obstinadamente aperfeiçoando o lado cortês da beleza, obstinadamente afastando-se e afastando de alguma coisa que devia ser escura como um macaco. Então, olhando para o espelho do banheiro, a mãe sorriu intencionalmente fina e polida, colocando entre aquele rosto de linhas abstratas e a cara crua de Pequena Flor a distância insuperável de milênios.
mas com tantos anos de prática sabia que este seria um domingo e que teria de disfarçar de si mesma a ansiedade, o sonho e os milênios perdidos. Em outra casa, junto a uma parede, deram-se ao trabalho alvoroçado de calcular com fita métrica os 45 centímetros de pequena flor. E foi aí mesmo que em delícia se espantaram. Ela era ainda menor que o mais agudo da imaginação inventaria. No coração de cada membro da família nasceu, nostálgico, o desejo de ter para si aquela coisa miúda e indomável, aquela coisa salva de ser comida, aquela fonte permanentemente de caridade. A alma ávida da família queria devotar-se. E mesmo quem já não desejou possuir um ser humano só para si, o que é verdade nem sempre seria cômodo. Há horas em que não se quer ter sentimentos. Aposto que se ela morasse aqui terminava em briga, disse o pai sentado na poltrona, virando definitivamente a página do jornal. Nessa casa tudo termina em briga. Você, José, sempre pessimista, disse a mãe. A senhora já pensou, mamãe, de que tamanho será o nenenzinho dela? Disse ardente a filha mais velha de 13 anos. O pai mexeu-se atrás do jornal. Deve ser o bebê preto menor do mundo, respondeu a mãe, derretendo-se de gosto. Imagina só ela servindo a mesa aqui em casa e de barriguinha grande. Chega de conversas, enrolou o pai. Você há de convir, disse a mãe inesperadamente ofensiva, de que se trata de uma coisa rara. Você que é sensível. E a própria coisa rara? Enquanto isso, na África, a própria coisa rara tinha no coração, quem sabe se negro também, pois uma natureza que errou uma vez já não se pode mais confiar. Enquanto isso, a própria coisa rara tinha no coração algo mais raro ainda, assim como o segredo do próprio segredo, um filho mínimo. Metodicamente, o explorador examinou com o olhar da barriguinha do menor ser humano maduro. Foi nesse instante que o explorador, pela primeira vez desde que a conhecera, em vez de sentir curiosidade ou exaltação ou vitória, o espírito científico, o explorador sentiu mal-estar. É que a menor mulher do mundo estava rindo. Estava rindo, quente, quente. Pequena Flor estava gozando a vida. A própria coisa rara estava tendo a inefável sensação de ainda não ter sido comida. Não ter sido comida era algo que em outras horas lhe dava o ágil impulso de pular de galho em galho, mas nesse momento de tranquilidade entre as espessas folhas de um Congo central, ela não estava aplicando esse impulso numa ação. E o impulso se concentrara logo todo na própria pequenez da própria coisa rara. E então ela estava rindo. Era um sorriso como somente quem não fala ri. Esse riso, o explorador constrangido não conseguiu classificar. E ela continuou fruindo o próprio riso macio. Ela não estava sendo devorada. Não ser devorada é o sentimento mais perfeito. Não ser devorado é o objetivo secreto de toda uma vida. Enquanto ela não estava sendo comida, o seu riso bestial era tão delicado. Como é delicada a alegria, o explorador estava atrapalhado.
Em segundo lugar, se a própria coisa rara estava rindo, era porque dentro de sua pequenez, grande escuridão pusera-se em movimento. É que a própria coisa rara sentia o peito morno do que se pode chamar de amor. Ela amava aquele explorador amarelo. Se soubesse falar e dissesse que o amava, ela inflaria a verdade. Vaidade que diminuiria quando ela acrescentasse que também amava muito o anel do explorador e que amava muito a bota do explorador. E quando esse desinchasse desapontado, pequena flor não compreenderia por quê. Pois nem de longe seu amor pelo explorador pode-se mesmo dizer seu profundo amor. Pois nem de longe seu profundo amor pelo explorador ficaria desvalorizado pelo fato de ela também ter a amar sua bota. Há um velho equívoco sobre a palavra amor. E se muitos nascem desse equívoco, tantos outros perderam o único instante de nascer apenas por causa de uma suscetibilidade que existe, que seja de mim. De mim. Que se goste, e não de meu dinheiro. Mas na humildade da floresta não há desses refinamentos cruéis? E amor não é ser comida, amor é achar bonita uma bota? Amor é gostar da cor rara de um homem que não é negro? Amor é rir de amor a um anel que brilha? Pequena flor piscava de amor e riu quente, pequena, grávida, quente. O explorador tentou sorrir-lhe de volta, sem saber exatamente o que abismo seu sorriso respondia. E então perturbou-se, como só homem de tamanho grande se perturba. Disfarçou, ajeitando melhor o chapéu de explorador, corou púdico. Tornou-se uma linda cor, a sua, de um rosa esverdeado, como a de um limão de madrugada. Ele devia ser azedo. Foi provavelmente ao ajeitar o capacete simbólico que o explorador se chamou à ordem, recuperou com severidade a disciplina do trabalho e recomeçou a anotar. Aprender a entender alguma de poucas palavras articuladas da tribo e a interpretar os sinais. Já conseguia fazer perguntas. Pequena Flor respondeu-lhe que sim, que era muito bom ter uma árvore para morar, sua mesmo. Pois... E isso ela não disse. Mas seus olhos se tornaram tão escuros que o disseram. Pois é bom possuir. É bom possuir. É bom possuir. O explorador pestanejou várias vezes. Marcel Prêtre teve vários momentos difíceis consigo mesmo, mas pelo menos ocupou-se em tomar notas e notas. Quem não tomou notas é que teve que se arranjar como pôde. Pois olhe, declarou de repente uma velha fechando o jornal com decisão. Pois olhe, eu só lhe digo uma coisa. Deus sabe o que faz.